Garrafinha. Um dia eu conto isso assim. Um dia eu conto essa história de uma sexta live bêbado. Quinta-feira, quando... como está, Nil, com volume de ciência? Como E você aí, tá, cara? cara? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Tá, Deus. Mais um tá com dia. frio, cara? Cara, eu tô com frio patológico, cara. Eu vou te contar, aqui na minha casa, eu tive o desprazer de derrubar a tampa de um creme dentro do vaso sanitário. E aí os caras vieram aqui para tirar e desmontaram tudo. Deixa eu ver qual é a relação da tampa de vaso sanitário para você sentir frio. Essa relação eu não entendi. Então, assim, ó, deixa eu contar. Como a tampa caiu acidentalmente, que eu sou um cara desastrado, parece que eu tenho 14 anos, sabe que a gente tem 14 anos, vai se batendo assim, tudo. Aí a tampa de um pote de Nivea, assim, caiu ali no vaso sanitário. E hoje veio a diarista, tal, aquilo ali tava um inferno, enfim, bom. Chamei os caras 24 horas para vir, os caras desmontaram tudo. E aí fica, apesar de estar tudo muito bem cuidado, ter só água ali naquele momento, fica um cheiro de pano, assim. E aí eu abri a casa inteira. Aí está a relação, Aí então, chega então. o vento encanado, que vem dentro do cano, e aí ele veio e ficou frio. Daí eu falei assim, cara, mas deixa dar uma respirada na casa, tirar essa... Mas agora eu vou ter que comprar um vaso novo, cara. Ver se pode, bicho. Porra, o cara falou assim, ó... O cara Ainda ficou no tirou. prejuízo? Fiquei no prejuízo, cara. O cara disse, não, tirei... Tudo Compro isso por novo. uma tampa? Uma tampa de creme Nivea, cara. Uma tampa de creme Nivea, cara. Que desespero, cara. Que desespero. Vou trocar o vaso, o cara vem, instala e tudo mais, mas a casa tá aberta para... Troca creme por uma tampinha dessa de tubo, pasta de que é dente. menor que isso, que é menor. O prejuízo vai ser menor. Vai ser... Nossa, cara, eu fui ver, porque é um preto fosco com uma... É cheio das viadagens. Eu falei, ai, meu cacete. Lógico, é o mais caro, né? É o mais caro. Tô na quarentena, sem ganhar dinheiro, tem esse troço mais caro aí. Já ainda tem que comprar um vaso. Tem que comprar um baço. Meu Deus do céu. Lu, querida, eu tava só deixar um beijo meu pra Lu Signorini e pro Mauro Gebran. Eu tava assistindo os dois manda agora. Um abraço para eles. Manda um abraço para eles. Doce, putz, ela vai estar comigo dia 20, não na semana que vem, na outra, na quarta-feira. A Lu é uma parceiraça. A Lu, faz muito tempo que não vejo a Lu, então eu mando um abraço, um beijo para ela. O Mauro sempre está entrando aqui na nossa... O Mauro não larga a gente. Que massa. E você tá bem? Como é que tá? Muito bem. Já começando a me preparar para voltar um pouquinho já a atender paciente também. Estou com um projeto aí, não sei se você já viu. Os seus vídeos, suas aulas. Então também já vai ficar pronto. Então, bom, com muitos desejos de fazer coisas e de voltar a trabalhar, né? Chega! Escuta, quando sair o teu curso, se você me permitir, joga para Pocket. Eu quero que o Pocket fazer propaganda obrigado. Junto, porque... Obrigado. E provavelmente eu vou fazer teu curso, porque se é curso do Milka, eu me inscrevo, eu vou para Cancún, eu vou para onde for, porque eu gosto dos teus cursos. Para Cancún vale a pena. Para Cancún vale a pena. Só aquelas reuniões que a gente tinha pós-acadêmica. Isso, pós-acadêmica. Pô, e sabe o que era mais legal? É que as pessoas pensam assim, vão lá para curtir. A hora que a gente estava na piscina, todo mundo pensando, saía ideias produtivas, o David vinha com umas ideias legais, e produção o tempo todo, né, cara? Muito legal isso, muito legal. Não, com certeza. Conhece pessoal de outros lugares, você vê como o que o outro está fazendo em outro lugar, se bem hoje com as redes sociais dá para saber, mas ver ao vivo, perguntar, consultar, é uma ideia bem legal. Não, foi sensacional. E eu nem conto para todo mundo que eu passei fiasco, mas quando me perguntam, eu falo, pergunto se eu tenho alguma outra língua fluente, eu falo, não, eu não tenho inglês e espanhol, mas já tive o prazer de ministrar aulas em espanhol em Cancún. 10 minutos, enrolei um monte, mas foi muito legal. Mas tem certificado que garante que você fez. Garante que estava lá e... Fazendo. O que eu achei mais legal foi a receptividade da galera, assim. Eles falaram assim, pô, Edu, você tentou se comunicar, você se comunicou na nossa língua, foi um portunhol e tal, mas isso mostra pra gente carinho.
Com certeza. E é essa sensação que eu tenho quando você assiste um palestrante internacional falando português. Muitas vezes a gente se preocupa de falar perfeito, de conjugar bem o verbo e tudo isso para não ficar ruim, me entende? Mas quando você recebe a outra contraparte olha o esforço que ele fez, olha como ele dedicou tempo para aprender, para se comunicar comigo, isso é muito legal. É, muito legal, mesmo. Cara, deixa eu contar uma novidade aqui. Isso que eu faço toda terça, né? É uma novidade, mas é toda terça. Hoje, como o nosso papo é pergunte que o Milko responde... Não. Que nós respondemos. Aí sim. Nós vamos responder, mas a sapiência, o volume de conhecimento é Milko Picharroel. Cara, a ideia hoje é fazer uma dinâmica diferente, né? Perfeito. E assim, eu não sei quanto vai estar de aceite do pessoal que vai assistir, porque muita gente voltando a trabalhar, chega esse horário, tem que fazer as coisas de casa. A janta para as crianças. A janta para a criançada, de pegar e tirar a sogra do sapatinho da sogra que ficou lá fora, e essas coisas, né? Mas a ideia é que a gente troque essa conversa e para dar, digamos assim, um crédito ou um muito obrigado às pessoas que dispensarem esse horário para a gente, eu vou sortear, na verdade, para a melhor pergunta, para nós dois, mas de preferência para você, aquele que fizer a melhor pergunta vai ganhar uma touca e uma máscara do Pocket Prótese. Que legal. A sua já está reservada, tá? Opa! Eu quero ver se eu consigo... Eu vou passar a pegar, então. Não, tá, portas abertas. Ou eu dou ali, vou na Buenos Aires e dou um pulinho ali. Eu quero ver se eu consigo disponibilizar uma mascrinha, não uma mascarazinha, não, é uma mascrinha para cada um dos meus convidados ilustres. Se der tudo certo, eu quero ver se eu consigo fazer essa produção aí para todo mundo. E você, meu semanal, né? Tenho certeza que tem uma mascarazinha aí do Pocket Prótese para você. Bom, então, quem fizer a melhor pergunta pode escrever aí, galera, fazer uma pergunta. No final da live, a gente vai ver, putz, essa foi uma pergunta realmente... O Milko vai escolher a melhor pergunta, né? Para a gente escolher e ganhar, então, uma touca e uma máscara. É um combo. Uma touca e uma máscara. Então, tá bem. Então. Tem que se esforçar, então. Tem que ser a pergunta... Igual foi lá em Cancún, que o seu colega dos Estados Unidos elegeu o nosso caso clínico, que a gente ganhou. Tudo bem que lá a gente ganhou um Blue Phase, né, cara? É outra pegada. A gente ganhou só um Blue Phase lá. Aqui não vai ganhar uma... Foi sensacional, foi sensacional. O importante é receber alguma coisa. Não, foi... E agora aqui é mais um agrado, porque a máscara realmente entrou no nosso vestuário e vai ter a máscara do Pocket Prótese aí para quem fizer a melhor pergunta. Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta já do começo. Posso fazer? Então vamos. Eu tenho uma primeira pergunta. E se eu ganhar, eu vou ganhar uma touca e uma máscara do Pocket Prótese. Né? Vamos lá. Vamos conversar. Vamos lá. Milko, em um jogo de preparos de lentes de canino a canino, quando eu opto por fazer um provisório em que eu coloque a bisacril, por exemplo, já decidi que vou fazer em bisacril, ok? Já decidi que tenho a matriz, vou fazer em bisacril. Quando é mais inteligente eu optar por já colocar esse provisório, deixar em posição, e aí a gente vai falar um pouquinho da técnica, ou quando é melhor eu colocar esse provisório, destacá-lo, acabado e polido, e recimentá-lo. Tem algum momento de diferença para você? Ou você sempre opta por um? Não, na verdade, de forma geral, eu faço técnica ou direta. De forma geral, também quando faço técnica direta, eu faço com bisacril. A outra opção que eu faço é aquela técnica direta e indireta que eu falei, na qual eu faço uma moldagem, faço um modelo de gesso de pressa rápida, 10, 12 minutos já tenho. No entretanto, vou fazendo outra coisa e faço de forma indireta. São as duas opções que eu tenho
clinicamente, no dia do atendimento. De preferência, eu prefiro fazer de forma direta e indireta, porque eu tenho mais controle, melhor controle da forma, do acabamento, do polimento, etc. Eu prefiro mais. De forma geral, essa técnica eu faço com acrílico. Agora, indo para a tua resposta. Na técnica direta, de forma geral... Ai, meu Deus, peraí. Se eu vou Desculpa, remover, eu vou deixar... caiu a tua... A minha não. A minha não. Não? Para mim, caiu a tua quando você foi de forma geral. Ok. Então, de forma geral... Aí sim? Ok. De forma geral, eu faço técnica direta e não tiro ele quando meu provisório eu vejo que vai ter uma espessura muito fina. Por quê? Porque qual é o risco de eu tirar, certo? Se eu tirar, o risco é que ele possa fraturar. Então, ainda mais quando eu estou trabalhando com bisacrio, porque ele, a camadas mais finas, ele tende a ser muito mais frágil. Então, ele vai fraturar muito mais fácil. Então, vamos colocar a seguinte situação. Se o preparo que eu fiz foi mínimo, onde pouca diferença tem com o que o paciente tinha originalmente, muitas vezes esse paciente vai até sem provisório. Por quê? Porque eu prefiro deixar ele sem provisório, que a outro dia esteja me ligando, fraturou, tem que fazer de novo. E aquele provisório muito fininho, eu acho que não vale a pena. Fora a qualidade gengival também, né? Qualidade gengival, de higienização para você cimentar. Com certeza. Agora, se eu tenho uma espessura na qual eu consigo tirar, eu vou favorecer tirar. Agora, como eu faço isso? De forma geral, eu utilizo muito aquele protetor gengival, especialmente na face palatina, na área das ameias. Eu bloqueio todas as ameias palatinas. Mas aí você alivia na matriz? Eu alivio na matriz. Aquela região das ameias que entra, certo? Então, eu alivio e bloqueio todas as ameias palatinas. Dessa forma, eu consigo, então, remover de boca, dar acabamento fora de boca e simplesmente cementar. Perfeito. Eu parto da premissa que sempre que eu tenho um acabamento fora de boca, acabamento, polimento, ajuste, vai ser muito melhor que aquele que eu dou em boca. Eu também tenho esse conceito. Uma coisa que eu tenho feito... Sim. Pelo menos na minha mão. Eu não consigo fazer perfeito, deixando travado em boca, sem remover. Não consigo. Então, cara, se a tua mão não funciona, imagina o resto do mundo. Não, mas alguém pode pode conseguir, me entende? Eu gosto muito dessa ideia e essas dicas clínicas que você dá, que elas são muito reais, muito do que a gente enfrenta, porque assim, quando eu ainda adiciono a essa tua leitura, quando eu coloco, quando no meu preparo, eventualmente, eu abrir ponto de contato, eu já penso que eu vou deixar ele em posição. Mas com o uso da barreira gengival, ela realmente te elimina esse problema. Porque trava no ponto de contato que você abriu e para tirar você vai quebrar, né? Com certeza. Então, quando você coloca essa barreira gengival, você resolve o problema perfeitamente. Em relação à técnica, posso ir fazendo? Você pode, vamos conversando, vamos. Porque estamos pelo conversando aqui. Porque estamos como conversando os dois. Eu acabei lançando a brincadeira hoje no meio-dia, e aí eu não lembro, ninguém me mandou questão, até porque eu fiquei o dia inteiro no consultório e me perdi o dia inteiro, tarde toda. Em relação à técnica, galera que estiver aí, quiser fazer pergunta, concorre. Que não quiser, só eu e o Milko vamos ganhar. Em relação à técnica, eu vou contar uma coisa para você, coisa de dia a dia, né? Teve uma vez que eu fui colocar um provisório de lente, uma unitária, e, cara, eu gosto da técnica de cimentação como você me ensinou. Um ácido fosfórico no centro do dente,
sol bonde por todo ele, para ter aquele molhamento, e a resina flow para fazer a cimentação dela, né? Uhum. E numa vez, cara, eu tava com um lateral sozinho ali, um lateral, tava preparando uma lente só, e eu fui no automático aqui, peguei o adesivo que minha secretária me passou e eu coloquei adesivo universal. A história... Você não é o primeiro que aconteceu. Não, nem você o último, né? A história é adesivo universal... Só que você foi valente em contar. Não, eu sou macho. Ih, o que eu tenho de cagada para contar. Por isso mesmo? Quem viveu, né? Cara, eu passei universal assim, e aí cimentei, assim, eu olhei, tava mais amarelo, né? E aí eu falei, Evin, que adesivo você me deu? Ah, esse aqui, doutor, que você gosta Aquele bastante. é novo. Cara, eu assim, tá bom, né? Aí pensei, bom, Provisório adesivo definitivo. universal, eu tenho uma adesão muito fraca no esmalte, só naquela parte que eu condicionei, passo uma lixinha e beleza, vou lá. Rapaz, na hora Vai de tirar depois. Não, aí, bom, vamos lá, eu vou contar a história até o final para saber que é real, né? E aí tentei tirar e raspar e lambisturi, vai e vem, não vai. Falei, cara, eu vou destruir essa gengiva, eu vou fazer um retalho nessa boca e não vou conseguir tirar. Quer saber? Vou peitar. Meti a lupa, a luz e vou tirar devagarinho na broca. Cara, eu acho que eu demorei, um troço que é para fazer em 10 segundos, eu demorei acho que uns 25 minutos. Com todo cuidado, tirando com luz de roxinha, de ultravioleta, e tirando um pouquinho, e tentando, sabe? E fui brincando, tirei. Limpei, aí olhava, secava bem para ver se tinha. De repente aparecia um pedaço de bisacril, tirava de novo. Aí veio a prova dos 9. Vou provar a lente. E assim, ó, todos os xingamentos passavam pela minha cabeça sobre mim mesmo. Idiota, burro, cretino, cavalo, uma chocadeira, imbecil, Deus o livre. E aí começa a me dar um ataque de beltronense, porque eu vou ficando nervoso, vai me dando o sotaque do interior, vai ficando mais forte, mais exacerbado. E eu ficava, Deus o livre, que demônio! Então, enfim. Aí fui lá, cara, a hora que eu coloquei a lente, ela acomodou assim e sentou. Como luva. Como luva. Aí eu pensei, hoje eu vou jogar na loteria. Hoje Joguei na loteria e, lógico, não ganhei porra nenhuma. Não ganhei nada. Você que monta a sorte... Exatamente. Né? Exatamente. Eu até preferia ter que fazer tudo de novo se fosse para ganhar 100 milhões, mas tudo bem. Né? Mas acontece. Nesse caso, tem que ficar tranquilo. Você deu uma dica muito boa, é ter no consultório uma luz negra, não é certo? Daquelas da boate, para ver fluorescência. Eu tenho uma para tirar resina composta, para tirar cerâmica, quando você precisa fazer retratamento, deixa tudo escuro, liga a luz aqui e você consegue ver a diferença entre o que é dente e o que é restauração. Essa é uma dica muito boa para você fazer o diagnóstico diferencial do material e fazer de forma muito mais seletiva essa remoção. Muito, muito, muito legal essa dica. Tem um contraângulo que eu acho que é da Natus, que já tem. Só que o custo é maior, né? E precisa de uma fibra, toda uma tecnologia para funcionar. Isso é mais tabajara, mas funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Funciona o Maurinho querido aí que a gente estava falando no começo da live. Eu só Mauro aí com o cavaquinho. Com o cavaquinho, eu ainda quero fazer mais uma com ele, quero ver se ele vai tocar. Cara, a filha do Mauro canta muito bem, toca piano muito bem. Não, família de artista ali, cara, família de artista. Eu só não tinha me sacado a ideia de apagar a luz do consultório, cara. Desliga todas as luzes, inclusive até do refletor, baixa a cortina, a persiana. A cortina, a persiana, certo? E só ali. E você consegue ver muito melhor. Tudo que eu faço para remover resinas de recâmbio, facetas, já seja de resina ou de cerâmica, tudo eu tiro fazendo esse diagnóstico diferencial e fica muito mais fácil. Então, se alguém passar na frente do shopping Curitiba e vir no meu consultório uma música alta com luz roxa, eu estou tirando
O material que está sendo... uma resina. Não é balada eletrônica. Não é balada. Não é balada. É puramente tirar resina. Falando nisso, cara, deixa eu te perguntar uma pergunta bem de que eu não sei mesmo como é que funciona. Os lasers para tirar a cerâmica, você tem alguma experiência? Tá? Eu não tenho experiência. Até dentro do meu grupo do Telegram, eu fiz um vídeo de tips para poder você tirar restaurações. Uma dessas você consegue tirar com laser de argônio. Eu tenho que é o de alta potência, né? Eu tenho um aluno do México que ele é especialista em laser e tudo isso. Ele tem um laser de argônio. Nesse momento eu não lembro da calibração, porque não é meu dia a dia, até porque eu não tenho. Mas ele tira, faz como se fosse uma forma de varredura, certo? Na superfície, tocando a cerâmica, e ele faz como, de verdade, sai completa a lâmina, assim, simplesmente descola. Que sensacional. E demora 3 minutos. Eu não sei nem qual é a fisiologia do laser, o que ele faz com o cimento. Eu também não. Mas eu já vi vídeos que ele me mostrou, até eu utilizo na minha aula, mas, como falo, eu não tenho experiência com isso, mas os vídeos mostram, literalmente, nem se fratura. Pá, descola completinho. Tá, se alguém estiver nos ouvindo, tiver laser de alta potência de argônio, eu gostaria de chamar essa pessoa, porque eu tenho um caso para fazer isso. Lógico que tem um alto custo esse aparelho, né? Não é 140 mil reais, 120 mil reais, acho que é. Fácil. Então, não é para qualquer um. Então, vai lá. Vamos de luz! Vamos de luz de 40 reais do Mercado Livre. Vai lá no Baralote, pega uma luz preta de 50, 60 reais e vai demorar mais um pouquinho, mas vai tirar de qualquer jeito essa restauração. Vai sair. Não, é bem isso. Eu vou colocar uma luz, uma música eletrônica, uma música... E, nossa, o Edu tá fazendo festa no consultório. Não, tô tirando resina. Não, mas fora de brincadeira, muito legal. Você consegue tirar a restauração, consegue identificar o cimento também para tirar. Então, você faz uma remoção dessa restauração sem necessidade de remover tanto. Geralmente, quando a gente começa a tirar uma restauração, sempre deixa uma margem. Vou ter que tirar mais para deixar. Aqui não. Essa margem é muito menor. Vale a dica de ter essa lâmpada negra no consultório. Perfeito. Milko, outra coisa, cara. Você tem aberto ponto de contato quando prepara a lente ou não? E quando você abre? Isso é uma questão... Eu acho que tem duas coisas, dois critérios dentro do preparo. Tem muita literatura que fala como fazer a redução vestibular. Muita. Tem muita literatura em relação a quanto você tem que fazer a redução incisal. Mas o tipo de preparo cervical e áreas proximais não tem tanta informação. Que informação tem, por exemplo, na terminação cervical? Você pode fazer um chanfro, pode fazer ombro biselado, chanfro biselado. Como se chama a outra de fio de faca? Lâmina de faca. Lâmina de faca, não é certo? Mas tudo isso são terminações tradicionais. Não tem evoluído muito nessa região. E a outra é a fase proximais. Os primeiros desenhos de preparos para a faceta, todos eles tinham como objetivo remover pontos de contato. Por quê? Porque o eixo de inserção era inciso cervical. Como o desenho do preparo o eixo de inserção era vertical, obrigatoriamente eu tinha que tirar meus pontos de contato. Por quê? Porque esse tipo de desenho vinha de quê? Coroa total. De coroa total. E quase era uma coroa 3/4, não era uma faceta. Quase era uma coroa 3/4. Então, quando você tem um dente, por exemplo, triangular, se você quer fazer um eixo de inserção vertical, você tem que te levar todo o bordo incisal e o terço meio, praticamente tem que tirar completo para ter um eixo de inserção vertical. Quando você tem um dente ovalado
que o terço meio maior, o diâmetro, certo? Também eu tenho que sacrificar muita estrutura para fazer um eixo de inserção vertical. Então, esse tipo de eixo, obrigatoriamente você tem que tirar o ponto de contato. Agora, quando você faz um eixo de inserção horizontal, o eixo de inserção horizontal respeita muito mais a forma do dente. Porque só eliminando a convexidade proximal, você já tem um eixo de inserção passivo. Então, a economia da estrutura dentária é muito maior. Perfeito, perfeito. Ok? Agora indo para a tua pergunta. Não tem nenhuma classificação que diga, se você tem, não sei, 30%, se você... Não tem. Tudo eu acho que vai no sentido comum. O que me diz meu sentido comum? Eu preciso tirar esse contato? Por exemplo, qual é a minha abordagem em relação a isso? Se eu tenho minha área de contato, que vai até a papila, até a minha abertura das minhas bordas incisais. Se essa área de contato está completamente em dente rígido, eu não tiro ponto de contato. Só eu vou tirar o ponto de contato de um dente rígido quando eu quero movimentar meu dente. Por exemplo, ele se encontra em uma giroversão e eu quero corrigir essa giroversão, eu vou precisar tirar esse ponto de contato. Em outras palavras, quando você quer alterar o perfil de emergência proximal. Um outro exemplo seria um black space, que você quer fazer com que ela surja lá do cervical, né? Aí você está obrigado a tirar o ponto de contato. Então, se o posicionamento do dente está certo, ok? Eu só vou mudar a forma do dente e minha área de contato está em contato do dente rígido, eu não tiro o ponto de contato. Não preciso. Me entende? Quero fazer um movimento no dente? Beleza. Eu vou precisar tirar o ponto de contato. Pode ser de um ou pode ser dos dois. Vai depender de quanto eu quero fazer esse movimento com esse dente. E nesse caso, eu tiro. Outra situação, quando, como você dizia, eu tenho ponto de contato em dente natural, mas tenho um black space. Obrigatoriamente, preciso tirar o ponto de contato. Ponto de contato. Outra situação, quando eu tenho alguma restauração já prévia no meu dente. Jacques falou ali. Se essa restauração prévia, vamos a pensar em uma classe 3, pode ser pequena, média ou grande. Mas se essa classe 3 é só vestibular, não traspassa o dente. Não traspassa, eu simplesmente elimino e faço só, cubro todo com minha restauração. Vamos a pensar, se essa restauração é antero, traspassa, mas só é um 30% de toda a minha área de contato, eu só elimino essa região. Quando eu tenho uma restauração que tem mais de 50% de minha área de contato, eu tiro também meu ponto de contato. Então, fica uma modificação do preparo nessa classe 3, né, Milko? Aí você vai ter que romper e vai ter que dar expulsividade para vestibular, não é certo? Para dar um eixo de inserção horizontal. Então, nesse sentido, eu procuro deixar o ponto de contato na medida que esse ponto de contato seja eficiente. Quantas vezes também não aconteceu? Você tem ponto de contato, mas você começa a tirar tu cara vestibular, a dar tua expulsividade para vestibular, e no final fica quase nada de... Vale a pena deixar? Aí eu tenho que tomar decisão. Vale a pena? Então deixo. Não vale? Eu tiro. Entende? Mas não chegar a preparar já tirando. Não, eu acho que esse não tem que ser a abordagem. Perfeito. É por isso que eu gosto de você respondendo as questões, porque é exatamente como eu faço. E aí quando alguém me pergunta, mas você faz exatamente igual ao Milko? Não, exatamente não. Eu sou aprendiz do Milko.
Não. Você pensa só assim. Mas eu gosto muito da tua filosofia. Entende? Então, eu adoro o jeito que você pensa, cara. Então, nesse sentido, tem que ser sentido comum. Vale a pena. Esse restinho, às vezes fica só na... Vai ser ruim de moldar o modelo, ou para escanear vai ser ruim. Às vezes só fica só na cervical, 30% de toda a área de contato. Não vale a pena. Não vale a pena. Tenho mais de 50%? Com certeza vale a pena. Eu vou então agora fazer a pergunta da Mayara, que para mim já começou com a melhor pergunta, já disparado. Começou muito bem para ela ganhar a touquinha. Como ela é minha paciente, ela vai no consultório e eu entrego para ela. Na hora da cimentação, aplico o adesivo, lentes. Aplico o adesivo, não polimerizo para colocar o cimento resinoso e a lente em posição, ou polimerizo ele e depois ponho? Faz realmente diferença? Essa é uma ideia que eu queria desenvolver pesquisa, cara. Mas então, vamos lá. Quero saber de você, por favor. Olha, aqui a gente poderia entrar a literatura diz que a camada do adesivo... Vamos na prática. Na clínica, que é onde a gente tem que solucionar as coisas. No laboratório é fácil porque você tem muito controle. Tudo controlado. Tudo controlado. Aqui não. Olha, o que eu faço? De forma geral, quando eu vou cimentar uma faceta que tem uma espessura diminuída, é decir, menos de 0,6 milímetros, menos de 0,5 milímetros para baixo, ok? Vamos a considerar uma faceta fina. E nesse caso específico, seja em dentina, seja em esmalte, seja que eu fiz selamento imediato, seja que eu fiz resin coat, a técnica que você quiser, quando eu tenho uma espessura muito fina de minha restauração, e nesse caso eu não faço o fotopolimerização de meu adesivo. Okay? Faz o conjunto todo. Por quê? Porque com essa espessura eu sim tenho, eu consigo garantizar que a luz que vai estar emitida por meu aparelho vai conseguir passar uma grande quantidade dessa luz. Portanto, para evitar, ainda mais se eu estou utilizando algum adesivo com uma alta carga, certo? Que posso ter em alguma situação, não posicionamento passivo dela. Ah, mas ela encaixou certinho? Sim, porque o cimento e o adesivo estão selando essa parte, mas não é a ideia que me sele toda essa interface. A ideia é que eu ter a espessura que precisa específica para essa situação. Então, perfeito. Quando eu tenho maior espessura, estou falando, por exemplo, uma faceta que possa ter mais de 1 milímetro, onde eu não tenho essa como posso falar, essa fragilidade. Onde eu não tenho essa fragilidade, onde eu não tenho a garantizar que está passando uma quantidade de luz adequada, e nesse caso eu vou polimerizar antes. Entende? Perfeito. Então, nesse sentido. Quem nunca teve aquele... Ainda mais, e o tipo da cerâmica também, né, Milko? Se eu estou trabalhando com uma feldspática, que é extremamente friável antes da cimentação, qualquer interferência que eu tenho e tentar forçar, quebra. Com certeza, com certeza. E eu não sei você, mas vou falar outro que já aconteceu comigo. Tá cimentando, trinca. Cara, assenta ela, passa o pincel e faceta bilaminar. O fragmento. Foram porque, fragmentos cerâmicos. E eu tenho caso de 8 anos, cara. Eu tenho caso de 8 anos que tá lá com trinca. E não manchou, não fez nada. Eu controlo. Lógico, não é o que a gente quer. Mas, a ver, o fato de você polimerizar antes o adesivo pode criar uma situação na qual não fique 100% assentada essa restauração. Com certeza o cimento vai preencher esse espaço, mas com certeza vou ter um gap nessa região. Tá? Isso, e aí você fica com ela... Altera o volume, altera a relação do perfil cervical, altera a tua borda incisal, ela não veda, começa a manchar em volta depois por palatino. Então, nesse sentido, quando tem essa situação, eu prefiro fazer as duas ao mesmo tempo. Tem alguns trabalhos que falam que até 1,2 milímetros de grossor de cerâmica, tá?
mais ou menos em HT e em MT, para ter uma referência de translucidez, você consegue polimerizar esses 50, a espessura do cimento e do adesivo de forma tranquila. A partir daí, já não é tão assim, aí você teria que procurar alguma outra alternativa. Mas para fazer isso também, você precisa de um aparelho de boa qualidade, né? Sim, 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 que dê energia suficiente, né? Para quem não entendeu ali, que ele falou HT e MT, HT, alta translucidez, e MT, média translucidez, nas pastilhas de silicato. O Rodrigo, que você conhece, que toca sim, guitarra, né? O Rodrigo diz, já aconteceu muito comigo. Rodrigo, comigo também. Apesar de toda a experiência que eu tenho de trabalhar com cerâmica, também se me fratura, faço cagada, que faço um movimento errado, se me fratura. É decir, acontece. Por quê? Porque é uma técnica sensível. Sensível. Mais fina em minha restauração, mais sensível é a técnica. Mais um grossor aumenta, eu tenho uma margem para poder manipular de uma forma mais inadequada, por dizer assim. Mas acontece. Então, Rodrigo, estamos juntos. Só não... Cara, teve um dia que eu fui assistir uma banda tocar e quando eu vi, tava o Rodrigo tocando. Sabe o que é pegar e cruzar o braço e ficar assim, caralho, como é que esse cara faz isso? Cara, é impressionante. Um dia eu coloquei uma fotografia, não sei que coisa, de uma manipulação de um tecido, acho que foi. Aí o Rodrigo me colocou, eu gostaria de ter tuas mãos para fazer isso. Eu respondi, eu gostaria de ter tuas mãos para tocar violão. Para tocar guitarra. É demais, cara. Milko, eu quero te fazer, depois eu quero usar a pergunta do Mauro por última, que ele falou ali sobre o apelo estético dos pacientes. Eu estou pensando em orientar um trabalho de especialização com BOPT, com o preparo vertical do Inácio Loi. Você tem experiência com esse preparo, cara? Tenho sim. A ver, de boca dele, não é minha, de boca dele, tem a BOPT, certo? No es una técnica de preparo, él dice. No es una técnica de preparo. De manipulação de tecido, ele fala. Es una técnica de manipulación de tecido. Então, que está asociada a un preparo vertical. Então, en ese sentido, tem se popularizado. Vou fazer uma preparação BOPT. Vou fazer um preparo BOPT. Não. O preparo é um preparo vertical comum, só que o conceito biológico associado a esse tipo de preparo é que tem popularizado a técnica. E funciona. Funciona muito bem. Eu até acho que eu vou pedir um dia, se você estiver disposto a falar sobre a sequência dessa técnica. Claro. Quem sabe na semana que vem, na sequência dessa técnica, porque eu vou orientar a Mayumi e eu comecei a ler, eu tenho os artigos dele, eu vi a live dele com o Miguel Ortiz e fui ouvindo ele falar e tal. Assim, e eu vi que o segredo está no provisório e como você planeja o preparo vertical para você adequar as margens biológicas do provisório. Mas assim, o que não me cabe ainda é qual é o estímulo que eu tenho que dar ao tecido para ele se acomodar ali. Então, é isso que... Na verdade, o preparo é intracircular e ele fica sangrante. Na hora você espera, reembasa esse provisório e você já abre esse espaço. Tem que lembrar que a gente tem dois tipos de terminação cervical. Aquelas horizontais, que são aqueles preparos clássicos, chanfro, ombro, etc. E eles estão principalmente pensados para dentes onde eu tenho minha coroa clínica e minha coroa protética coincidem e estão por cima de meu límite amelocementário. Ok? E nelas, você não consegue modificar a forma do dente. Você simplesmente completa o que está faltando. Perfeito. Só para entender, que elas estão acima, se diz no sentido apical ou acima no sentido incisal? Apical. Quanto mais próximo, quando eles passam da junção amelocementária, ele passa a ser... quando estão sobre. Antes. Isso, tá. Entendi. Quando estão por cima do limite amelocementário, elas tendem a ser preparo horizontal, porque você não consegue fazer
modificar a forma, você simplesmente continua Completa o dente. O que completa dente. Então, qual é a diferença então quando você faz um preparo vertical? Primeiro, o preparo vertical não tem uma linha de término. Não tem uma linha de término visível. Então, não é o dentista quem determina a posição da linha de término, sino que é o técnico nesse caso. Perfeito. Ah? O fato de você fazer um chanfro, você imediatamente você vê o limite. Você amarra o protético a terminar ali. Esse ali inicia e ali... Então, quando você quer modificar o perfil, você não tem muito o que fazer, porque senão o técnico vai ter que fazer um sobrecontorno. Me entende? Perfeito. Então, essa é a ideia. Agora, quando se recomenda um preparo vertical? Quando esse limite de minha coroa clínica está por debaixo da minha linha de amelo cementária. Ou quando eu tenho dentes, por exemplo, periodontalmente diminuídos e eu tenho que fazer meu preparo na raiz. Na raiz. Quantas vezes não aconteceu com você? Porque comigo aconteceu. Você tem um dente periodontalmente diminuído e você faz um chanfro, por exemplo, num lateral. Como vai diminuindo? Aconteceu aí saiu um perfil cervical assim e o do lado assim, né? Saiu um dente taça de Vila Velha então, e outro... Nesse caso, eu acho que estaria mais indicado fazer um preparo vertical. Porque você não tem uma linha de término, não diminui o volume do dente, certo? E só que o laboratório precisa entender a técnica. O posicionamento do limite da restauração fica entre minha margem gengival e o fundo da minha moldagem. No meio é onde você tem que deixar a linha de término. Como é um preparo vertical que não tem um espaço, não é certo? Você pode angular como você quiser para dar mais ou menos perfil e modificar a forma. Tem que lembrar uma coisa, que os tecidos moles não têm uma forma predeterminada. Eles se adaptam ao formato dentário que nós estamos dando. E se eu não tenho o limite amelocementário, onde eu tenho minha área de perfil, porque eu tirei, então eu posso criar um novo perfil e trocar essa forma. O que não pode ser feito com o preparo horizontal. Olha, perfeito. A gente veio falar de uma coisa que é bem legal. Perfeito, muito legal. Porque, mas para isso, a fase de provisório é muito, muito importante. Perfeito. O que é legal, assim, ele fala muito isso, ele justifica isso. Quando você permite que o laboratório desenhe esse perfil cervical, dando esse espaço entre o fundo do sulco e a margem gengival, trabalhando nessa altura e a partir dali determinando o perfil de emergência, como você falou, ele consegue falar com maestria, ele consegue fazer com maestria a simetria dos dois dentes. E aí o tecido se modula, né? Eu lembro que eu gosto muito de um artigo de 94, de um cara chamado Neil, que ele faz, em prótese sobre implante, o enceramento da gengiva, da mucosa, como ele quer que fique, e ele produz o provisório. E aí, quando ele coloca o implante, ele coloca o provisório e a acomodação do tecido, como você falou, ele se assenta conforme a estrutura de aresta e perfil cervical Então, você tocou um ponto bem interessante. Quando você faz preparo horizontal, terminação horizontal, você delimita aonde inicia e aonde finaliza essa restauração. Então, você não tem como modificar as alturas gengivais com tua prótese. Mas quando você não tem uma terminação cervical, você pode angular mais ou menos de acordo à forma e dessa forma o tecido se adaptar à forma dentária que você quer e não adaptar tuas coroas ao formato gengival já estabelecido, salvo que você faça uma cirurgia, que é outra coisa. Claro. Estamos falando do ponto de vista protésico. E aqui, o Andrés lembrou bem. Isso. Então, deixa eu responder aqui para o Andrés, que diz, mas você acha um benefício? É para todos as situações clínicas? Eu acho que não. Não. Se você tem um dente rígido, onde você tem um tecido gengival bem,
onde você tem um contorno gengival adequado, não precisa. Aí você faz teu preparo normal. Mas se naquelas situações onde você tem um periodonto diminuído, onde você tem uma recessão, onde você quer modificar a forma desse dente, eu acho uma muito boa alternativa. Vamos, eu acho que assim, se você não se importar, isso, não sei se você tem sequência disso, na semana que vem, ou quando você quiser, né? Eu não sei se semana que vem, você sabe uma coisa que eu vou fazer, Milko, agora? Eu quero ver se eu reduzo. Vai me cortar? Vai me cortar? Você não. Vai me cortar? Não. Não estou dando Ibope? Não. Estou dando Ibope, por isso me vai me cortar. Mas nem que ficasse eu e você com 0 visualizações, eu adoro conversar com você. Eu adoro tirar esse conteúdo, esse volume de ciência. Eu vou fazer... Solamente para responder para o Andrés. Andrés, é mais ou menos o mesmo conceito que está sendo aplicado agora aos pilares de Axis. Onde tem um cilindro e aí a partir daí você pode brincar com os perfis que você quiser. Mais ou menos a mesma ideia. Eles falam que não tem prato, né? Uhum. Esse preparo vertical, então, favorece de casos de dentes escurecidos e casos unitários. Não, Mayara, esse preparo tem como objetivo você modular tecido. E não necessariamente... Mas se você tem um dente escurecido na região cervical, onde você faz um preparo horizontal, onde você vai ter uma maior espessura de tecido agora, pode ser uma alternativa. Mas aí você vai ter que levar ele mais subgengival, né? Ou, enfim, sem apoiar. Talvez fazer uma interface alveolo-restauração para que você consiga reduzir. Bem pensado, bem pensado. Você consegue reduzir o diâmetro e sair com a borda cervical. E se você faz uma redução para um preparo vertical, você vai conseguir ter um perfil maior, um ângulo maior e dessa forma... Um volume maior cervical esconde mais o tecido. Ele não falou isso. Pode ser uma situação. Mayara, já ganhou a touca e a máscara, né? Que eu vi aqui, en la técnica Biopti, com que o material se recomenda fazer a corona. Eu não lembro se ele fala de silicato, Peraí, desculpa. Não. Na verdade, ele não... A ver... Ele não... Porque ele tinha caso de metal cerâmica, ele tem caso de zircônia, ele não recomenda específico. Ele não especifica muito qual material. O que sim eu vejo é uma tendência dele de fazer zircônia. Zircônia estratificada, na qual a área que está dando o perfil, ele não estratifica. A estratificação é a partir da minha margem gengival para fora, ele estratifica, mas essa área, esse como colar que fica em subgengival, ele deixa em zircônia pura. Agora, da forma de cimentar, eu acho que a forma de cimentar é o de menos. O mais importante aí é o desenho da prótese. O que eu sempre falo, você sabe, que todo desenho protésico tem uma resposta biológica. E se essa resposta biológica eu quero que seja a meu favor, com certeza esse desenho tem que ser bem planejado. É verdade. Você estava falando, me veio uma pergunta na hora e eu me esqueci. Eita caramba! Pronto. Então vamos combinar. Voltando ali. Eu vou fazer, acho que 1 ou 2 por semana agora. E se eu fizer 1 por semana, é você que vai estar. Não, tranquilo. Tá? Tranquilo. Não, mas eu vou fazer duas por semana, porque acho que vou fazer só terça e quinta. Semana que vem eu devo fazer faz um rodízio aí com as pessoas também. Não, você eu quero sempre. Não, eu tenho medo às vezes de te sacanear, porque você é um querido e aí acaba te tomando muito tempo. Não, Milko, imagina. Vamos lá, cara. Então vamos combinar, talvez próxima semana ou na outra a gente vai ver. Provavelmente semana que vem. Gente ver. Vamos fazer no próximo encontro. Para a gente falar sobre Biopti. Não necessariamente a próxima semana, mas quando for a próxima, a gente fala de Biopti. Perfeito. Que eu queria aproveitar esses minutinhos finais. Você tem moldado ainda... Vamos falar de moldagem convencional, não quero entrar no mérito de escaneamento e pá. Quando você molda passo duplo, você tem moldado sem aliviar ainda ou você mudou, você faz o alívio, você... Lembra que você usava essa...
colocava. Eu continuo igual. A ver, quem me conhece já, eu não consigo fazer uma técnica simultânea, é dizer, um passo só de boa qualidade. Não consigo. A silicona fica no fundo do vestíbulo, fica em qualquer lugar, menos no preparo. Eu não consigo. Eu admiro aquelas pessoas que conseguem fazer uma moldagem de um passo só, que fica assim, o colar ao redor, tudo perfeito. Eu não consigo. Então, todas as minhas moldagens eu faço em 2 passos. Tá? Mesmo sobre implante? Porque eu sobre implante eu faço passo único e sobre dente eu faço passo duplo. Então, quando vou moldar só implantes, utilizo moldeira individual e silicona monofásica. Um body mais fluido. Um body um pouquinho body mais regular, né? Não tão body. Moldo com isso, tá? Quando tenho dentes e implantes, eu faço 2 passos. Como eu faço isso? Olha, coloco teflon nas retenções dos postes de moldagem. Dos postes, certo? Venho, faço minha moldagem pesada, espero polimerizar, tiro, como se diz? Avocado? Você alivia. Alivia, certo? Alivio ali, tiro meu teflon das retenções, silicone e vai e passo normal. Avocado acho que é abacate, né? Mas em inglês. Não sei, cara. Não sei de onde tirei isso agora. Avocado. Eu acho que é abacate, cara. Não. Então, eu faço dessa cavoca. Forma. É da minha terra, é cavoca ali, para ver se sai aquilo ali, né? Eu faço isso. Então, qual seria a lógica do porquê eu faço isso? A ver, o fato de você... Hoje a gente tem siliconas de adição, tá? 10.000 vezes melhor que aquela silicona de condensação dos anos 70, 80, que é onde, quando sai no mercado, tinha que colocar papel celofane, tinha que colocar 1000 coisas para... Por quê? Porque a distorção que tinha não era estável, tinha muitas deficiências esse material. Então, o que eu falo? Se mudou meu material de cimentação de convencional a adesivo, se agora eu tenho materiais que são adesivos, por que continuo fazendo o mesmo preparo? Minha pergunta agora é a mesma. Se eu tenho siliconas de adição que têm estabilidade, que tem durabilidade, que posso passar o modelo até 10, 12 dias, por que continuo fazendo procedimentos de um material que não tinha essas propriedades? Me entende? Então, sim. Na medida do meu pensamento, na medida que minha silicona pesada reproduza de melhor quantidade de detalhes, melhor vai ser quando eu coloque a silicona fluida, simplesmente é para complementar detalhes. Perfeito. Não tem acontecido alguma vez que você faz a silicona pesada e você fala, pô, olha a quantidade de detalhes que tem. Isso, com a silicona de condensação dos anos 70, não acontecia. Não acontecia. É verdade. Me entende? Então, sim. Meu pensamento é esse. Eu não faço papel, eu não movimento, deixo tal qual. O que eu faço? Retiro áreas de retenção. E tiro todo o palato. Porque quando eu tiro o palato, todo esse excesso de material fica nessa região do palato. Você entende? Agora, perfeito. Qual é a maior dificuldade da técnica? É o reposicionamento. Se eu não reposiciono bem, estragou toda a minha moldagem. Então, isso não é alívio. Estou tirando retenções para eu reposicionar. Alívio é criar espaço para outro material. Exato. Ok? Então, tirando essas áreas de retenção, você vai conseguir. Eu provo. Está posicionada na forma certa, entrou bem tudo, beleza. Simplesmente preencho,
na boca e na moldeira e faço minha pressão. Uma coisa importante, e isso a gente leva em boca, faz pressão. Eu estou gerando uma pressão hidráulica com a silicona fluida. Ela põe a moldeira e sai caminhar para pagar a conta. Falar com a secretária. Perfeito. Perfeito. Não pode tirar a mão da boca. Você tem que manter uma pressão constante. Seja para técnica simultânea ou seja diferida. Sempre. Não pode. Se você soltar de um lado ou do outro, Milko, mas tenho pressão hidráulica. E essa pressão hidráulica, né? Você coloca, se você tirar, não parar de fazer a pressão constante, ele vai sair de posição. Se eu tenho um fluido atrapado numa câmara, esse fluido vai mover minha moldeira. Então eu preciso manter pressão. Quando eu vou tirar? Quando ele já começa uma polimerização muito mais avançada, está quase. Mas aí, constante. Não, chega, posiciona, coloca o dedinho da secretária, faz ela segurar e segura, põe no cronômetro e vai pagar a conta no boleto. E outra, 3, 4 minutos fazendo isso, eu não vou perder meu dia. Não, exatamente. Milko, chegamos ao final da hora. Mais uma vez, viu como foi bom? Só você respondeu porque eu gosto de ouvir você. Como é bom ouvir você, cara. A tua clareza, a tua didática, eu gosto do jeito que você fala. Eu sou teu fã. Cara, eu gosto você sabe quanto eu gosto de ensinar. Gosto de ensinar coisas simples, coisas que sejam predecíveis e coisas que sejam reproduzíveis por outros. Perfeito. Isso tem que ser... Isso que a gente precisa ensinar. Não aquelas coisas super exclusivas, não. Eu coloquei um post o outro dia que dizia... muitas pessoas desejam aprender coisas muito avançadas, sendo que a excelência se sustenta nas coisas básicas. Simples. Perfeito. Milko, deixa eu te perguntar aqui, cara. Quando que está planejando o teu lançamento do teu curso? Eu acho que não é essa na outra semana, eu acho. Então a gente tem que fazer uma live aqui juntinho para você já falar um pouquinho desse teu curso junto. Bom, com o maior prazer eu falo. Perfeito. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você mora no meu coração. Você também se cuida. Espero que logo a gente já possa se abraçar novamente. Com certeza. E quando puder, eu quero te entregar pessoalmente a mascrinha, né? E te dar um abraço aí, agradecer todo o esforço que você fez e tem feito pelo Pocket aí sempre. Imagina, conta comigo, a gente se vê na próxima, vamos falar de VOPT quando a gente se encontrar. E, perfeito. Pessoal, se cuida e vamos para frente que vamos sair dessa. É isso aí, vamos sair dessa, vamos sair melhor e com certeza fortalecidos, aprendendo coisas novas e mudando nossos hábitos. Irmão, fica com Deus, beijo na André. Você também. Tchau, todo mundo. Tchau, galera. Valeu, obrigadão.